Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Lago e sou proprietário de academias aqui na Zona Norte de São Paulo e tenho vários amigos também que são donos de academias e alguns também proprietários de outros ramos e numa reunião, numa conversa, num bate-papo, que é aí que é, vamos dizer, a criatividade vem, né? E nós percebemos que a maioria do nosso grupo tem um comportamento em comum aí, né? E foi o entendimento do ter e do ser. O que seria o ter e o ser? Vê se você não conhece pessoas que falam assim. Quando algo acontece de errado, se as pessoas têm alguns problemas, alguns obstáculos na vida delas, né? Eu gosto de falar não problema, eu gosto de falar desafio, porque dá uma energia maior, parece que você está sendo desafiado, né? Para você conseguir, né? E ultrapassar. Melhor do que problema é ir para baixo. Então, as pessoas passam assim, e numa conversa, dizendo, se eu tivesse tempo, ou se eu tivesse um diploma, ou se eu tivesse um carro, se eu tivesse um chefe mais atencioso. Bom, quando a pessoa pensa dessa forma, que é o ter, se eu tivesse, ou se eu ter, né, do ter aquela situação, ela está saindo um pouco da responsabilidade daquela situação, do que está acontecendo com ela. Ela está colocando a responsabilidade fora. Ela não tem. Então, ela não está puxando necessariamente a responsabilidade de solução. Parece que está fora da mão dela. E fora da alçada dela, né? Acho a palavra melhor. Já o ser, que é o pensamento do proativo, ele pensa de dentro dele para fora. Ele tem um entusiasmo suficiente para isso e ele tem a palavra certa, a proatividade já inserida no seu caráter e no seu comportamento. Então veja a diferença. Ser. Então ele pensa o seguinte: se eu for mais estudioso, se eu for mais disciplinado, se eu for mais dedicado, se eu for um colaborador mais eficiente, que entregue mais resultados. Um exemplo seria interessante o seguinte: se ele falar, se eu for um colaborador mais dedicado, ou seja, que entregue mais resultados, ele já não vai ficar se preocupando se eu tivesse um chefe mais atencioso, ok? Para você ver, fui funcionário antes de ter minha empresa, fui funcionário. E por incrível que pareça, a gente conversa, eu nunca me preocupei, juro mesmo, com a atenção dos meus líderes. Porque eles me dão uma tarefa, eu sempre quis entregar mais de 100% da tarefa. Eu não vou puxar saco, não. É comigo o negócio, ok? Eu gosto de fazer isso por mim. Eu quero fortalecer minha identidade, que eu consigo fazer aquilo lá, que eu consigo executar a tarefa. Difícil ou não, eu posso errar uma vez, errar a segunda, mas eu não vou desistir e vou mudar. E outra, novos erros, não o mesmo erro, ok? O mesmo erro é burrice. Então, o ser é essa diferença da pessoa proativa. Então, para que você tenha um negócio, é necessário que você mude o seu padrão mental. Tome cuidado com o que você fala, ok? Se eu tivesse, não, tira isso. Porque quando você fala se eu fosse, se você pensar no ser, você vai pensar na solução. Então, o que você precisa ser para ter mais tempo? Se eu tivesse mais tempo, tem que ser mais organizado. Se eu tivesse um carro, então se você seja mais econômico, que você consiga juntar recursos para comprar um carro, ok? Olha a diferença. O ser faz com que você pegue as rédeas da responsabilidade e que você guie sua vida. Você não precisa de uma influência externa. A sua vida não pode ficar à mercê do que é externo. A sua vida está em suas mãos, ok? Sucesso para todo mundo, e a gente vai se falar muito nesse canal aqui, tem muito assunto bom. É lógico que vai ser focado aí 99,9% de academia, porque é o meu expertise, né, essa área que eu trabalho. Mas comportamento funciona em qualquer área. Vencedor é vencedor aqui ou no Japão. Ele sempre será um vencedor. E vocês são vencedores porque vocês estão escutando, e parabéns para vocês. Vocês ficaram aí 5 minutinhos ouvindo aí, me dando a sua atenção e também
ganhando uma sacadinha a mais para que você amanhã já comece um comportamento e um padrão mental diferente para que você se prepare para ser um grande empreendedor, ok? Sucesso e um bom final de semana a todos. Abraço.